O núcleo experimental, ele já tem uma certa idade, ele é jovem, é um programa jovem, mas já entra num período de maturidade. Ele, dos últimos anos, ele é um curso, bom, desde a sua nascença, do momento em que ele nasceu, é um projeto dedicado à formação de atores já profissionais, jovens atores entre 18 e 27 anos. Então, ele tem, por natureza, aprimorar, aperfeiçoar o trabalho desses atores que estão nessa fase de transição que a gente julga que é a saída da universidade para o que é, enfim, as oportunidades de trabalho que se tem aqui em São Paulo. A gente recebe muitas pessoas de fora de São Paulo. A gente tem um carinho muito grande de ser o lugar que recebe essas pessoas. O núcleo está dividido em 3 eixos pedagógicos. Cada módulo tem uma palestra, a razão da Nair estar aqui hoje. E além disso tem todo um esquema de trocas, né, de aulas abertas, de eventos, de participação em leituras públicas, em aulas abertas, troca de cadernos, tem uma série de atividades paralelas que também constituem todo esse programa pedagógico. Muito obrigada, e então vou começar. Eu iniciarei a minha fala indagando sobre o que leva o indivíduo a obter a capacidade de gerar uma criação cênica, artística e autêntica. Entendo que para superar o senso comum de uma visão fragmentada do conhecimento e da prática artística existente no clichê, no estereótipo, faça necessário dar um salto qualitativo como artista e ser humano, ou seja, a exigência de elevar a si mesmo em suas competências como indivíduo e como coletivo. Através de qual tradição unitária de conhecimento técnico e teórico podemos seguir para nos guiar e conseguir essa superação? Proponho Stanislavski, que nos contempla com seu conhecimento na busca dessa totalidade para a formação artística e humana do ator e do diretor. Ele propõe em seu sistema a criação de uma segunda natureza, que exige um vasto trabalho sobre si mesmo que transcende a esfera da arte. Através do exercício de uma prática constante, o ator e diretor podem se apoderar e conquistar organicamente os elementos que fazem parte do sistema, obtendo assim o domínio físico, mental e emocional de seu instrumento de trabalho, que envolve todo o seu ser. Essa prática exige disponibilidade, humildade e abertura para aquisição e desenvolvimento desse saber. Para Stanislavski, saber em arte é saber fazer, sendo que a aquisição prática desse saber desenvolve no artista uma atitude profissional que o leva a um comprometimento ético e artístico de seu mundo vivido. A aquisição de saber e fazer artístico propagado por ele deve transcorrer num clima de liberdade de expressão, igualdade, dominância do espírito ético e entusiasmo artístico. Essa conquista possibilita ao artista de teatro sair do senso comum e alcançar a liberdade, a espontaneidade, a capacidade de criação, autonomia e individualidade artística. Ele não se constitui num saber acabado, mas em evolução, pois é necessário que cada um se aproprie dele pela prática constante, passando pela incorporação e assimilação de seus elementos, sendo que essa absorção deve passar a ser parte integrante do indivíduo. É através dessa apropriação, que se dá pela vivência pessoal de cada artista, que possibilita a ampliação e a criação de novas práticas e reflexões teóricas sobre a arte teatral. Os fundamentos essenciais para a aquisição da especificidade do artista de teatro propostos no sistema buscam, sobretudo, a formação do diretor e ator criativos, afastando-se da mera cópia interpretativa e dos clichês dominantes na arte teatral. Para isso, há a exigência de um ser orgânico, comprometido mental, física e afetivamente com o fazer. Os elementos do sistema, através do seu total domínio, permitem a formação integral do ator,
os quais condicionam mente, corpo e emoção no momento da criação, possibilitando assim o ator agir organicamente em cena e realizar o trabalho sobre o papel. Estas conquistas tornam-se necessárias para o artista ser independente, autônomo, master do seu fazer. Ocupa um lugar de destaque na formação do indivíduo, mas também do coletivo e da própria estética, que está vinculada à posição do artista como pessoa, à sua capacidade de viver organicamente, que o possibilita criar a esfera espiritual do trabalho criativo. Stanislavski busca em suas pesquisas um processo natural para o desenvolvimento do ator, apoiado nas leis orgânicas do comportamento cênico, para que ele possa criar uma imagem viva, em cena, oriunda de seu espírito criador. Ele parte da premissa de que o germe da força criadora é comum a todos os homens e pode ser desenvolvido e aperfeiçoado pela prática dos elementos na aquisição da técnica interior chamada de vivência criadora e da técnica exterior que está ligada ao aperfeiçoamento do aparato corporal e vocal que permite ao ator incorporar a personagem. A aquisição dessas técnicas por meio do domínio dos elementos do sistema leva o ator a conquistar e a obter o estado criador, a percepção de si mesmo, ou como o Diego e a Marina traduziram, né? Ele traduz o estado criador como o sentir-se a si mesmo. Bom, desde 1912, com a criação do primeiro estúdio, laboratório de pesquisa, seguido de inúmeros outros, liderados por Sulergitsky, Vakhtangov e Chekhov, testaram e desenvolveram o sistema, acumulando um saber prático que viabiliza a formação desse artista com individualidade criativa. As investigações de Stanislavski, nesse período, tinham como objetivo a educação de um novo ator, ser social, indivíduo e artista com domínio das últimas conquistas teórico-práticas obtidas pelo sistema, que exigia também a formação elevada do conhecimento humanístico. Com o desenvolvimento e sistematização dos elementos do sistema conquistados em sua longa e constante investigação, ele havia acumulado um saber prático que o possibilitava aplicá-lo na formação do novo artista almejado. Ele descobriu, em seu processo de incansáveis buscas, que só a ação autêntica, orgânica, orientada para um fim pode levar o ator a conquistar um estado íntegro de presença cênica. As várias etapas de suas pesquisas sobre o processo criador do ator passam a ser unificadas sob um único conceito de ação, tornando-se assim o principal elemento do sistema. A ação entendida como um processo psicofísico único e que se converte no centro de todo o trabalho criador e pedagógico de Stanislavski. Partindo do princípio de que o drama se assenta na ação, o ator deveria dominar essa esfera específica e essencial da arte teatral. É esse último laboratório experimental, chamado de Estúdio de Ópera Dramática, que se deu de 1935 a 1938, que Stanislavski põe em prática o método das ações físicas, do qual deriva a virada no seu sistema, na sua metodologia, que ele chamou do consciente ao inconsciente, que levou ao método de análise ativa, em que a estrutura da obra é revelada através da análise da ação. Este surge como um método de trabalho em que coloca desde o início o ator em atividade, em contato direto na resolução de acontecimentos, como fundamento da ação através do seu corpo, mente e emoção, na descoberta da ação coerente. Esse procedimento obriga o ator a ser autor de suas ações, um criador, dramaturgo das ações, pois o texto do autor deve originar-se das próprias ações do ator, condicionadas pela seleção dos acontecimentos e circunstâncias propostas na obra. A ação
absorve todos os elementos do sistema: a atenção, a imaginação, fé e sentido de verdade, liberdade muscular, comunhão, relação, valorizações, comunicação, tempo, ritmo, adaptação, plasticidade, entre outros. Os elementos estão organicamente ligados à ação, são leis objetivas da criação do ator, que o ator precisa dominar para se tornar apto a agir em cena. A ação é entendida como um processo psicofísico único na realização da tarefa, em que se estabelece a luta contra as circunstâncias propostas do pequeno círculo, ou seja, do acontecimento. A ação, que tem início, desenvolvimento e fim, absorve todos os elementos do sistema, os quais estão ligados organicamente à ação e são necessários para a criação autêntica, crível, ou seja, viva. Sem o domínio da ação psicofísica, o ator não consegue criar a partitura de ações do papel, pois ela equivale ao domínio da nota musical para o músico, sendo que essa é a condição necessária para a realização técnica e artística e para a execução da partitura da obra musical. Sem esse conhecimento e domínio, não há execução da obra, através da qual o artista pode fundir sua alma com todo o seu ser, possibilitando a criação da complexa vida do espírito humano, conforme Stanislavski desejava. Esse desenvolvimento, dentro do sistema, constitui-se o estímulo básico no processo de criação do papel, que conduz o ator do consciente ao inconsciente, ou seja, pelo processo consciente e ativo, o ator cria a partitura de ações concretas que levam à vivência interna e à transformação externa, ou seja, à criação da personagem. O processo de o ator vivenciar e se transformar em personagem parte da ação física, que é consciente, visível, para o invisível, que é inconsciente. Acontece um processo de fusão da vivência, que é interna, e da metamorfose, que é externa, sendo que ambas ocorrem concomitantemente. Esse é um processo orgânico em que o ator, com sua própria natureza, desperta com meios conscientes o seu inconsciente, onde reside a esfera dos sentimentos, das emoções. O princípio crer para agir, utilizado antes na aplicação da memória emotiva, passa a ser agora agir para crer. Sobre a questão da memória emotiva a gente pode falar mais tarde, não é que ele não seja mais usado no sistema, no trabalho com o ator, mas ele é usado de forma diferente. É a descoberta do princípio que, através da criação de uma cadeia elementar de ações físicas fundamentadas na existência racional e produtiva, com a verdade nas circunstâncias propostas, o ator provoca organicamente o nascimento dos sentimentos. O processo de luta surge com a existência das circunstâncias, sendo que estas constituem a chama da ação, a potencialização da ação. Pelo desenvolvimento, pelo conhecimento e domínio da ação psicofísica, torna-se possível a criação da personagem, por meio da qual o artista pode criar uma imagem viva a partir de si, fundindo todo o seu ser com o papel. Nesse tipo de arte do ator, chamada de vivência criativa em cena, que possui em seu fundamento o processo, o ator criador não representa a personagem, mas vive a vida desta, em constante mudança, como se fosse sua, age dentro das circunstâncias do papel, assumindo o seu caráter, suas dores e seus ideais. O papel é dado pelo autor e ele representa só uma parte da vida da personagem, mas o ator deve criar a totalidade do mesmo, do nascimento à morte, sendo que essa abrangência da criação cabe ao ator. O ator age em seu nome, dentro das circunstâncias propostas, como se fossem suas, estabelecendo-se a relação ator-personagem, e dentro desse processo ele passa inconscientemente, segundo Stanislavski, para personagem-ator. Segundo esse processo, o ator deixa de ser ele mesmo
e se converte em seu personagem, mas continua sendo a mesma pessoa. Nesse transcurso de vivência artística, em que a fusão do ator com a personagem se dá concomitantemente, há um salto qualitativo, pois o ator passa por uma transformação. Stanislavski considera que essa metamorfose ocorrida do ator-personagem para personagem-ator, quando o personagem está em dominância e o ator fica como que atrás, retraído, mas tem consciência de si, ele acha que é um ato inconsciente. A arte da vivência, ela propõe o nascimento do processo da ação em cada apresentação, ou seja, cada vez de novo, como se fosse pela primeira vez. Esse é um teatro vivo pela sua natureza improvisacional. Ele é fundamentado no princípio da metamorfose, que parte da ação física, que é visível, para a emoção, que é invisível. Stanislavski deu ênfase ao estudo do próprio processo da vivência e a investigação da ação como uma experiência coletiva através da improvisação. Um processo de criação orgânico através da improvisação, de études, baseados no texto literário, dramático ou outro material textual que exige um corpo apoiado por algo invisível, que é a ação interior, capaz de aprender toda a complexidade consciente e inconsciente da criação. A unidade corpo e mente e emoção é um trabalho sobre a ação psicofísica, no impulso interno, no ritmo, no invisível e, como consequência, numa palavra que esteja conectada com esses impulsos e desejos repleta de vida. Há a exigência de uma concentração desmedida e, com isso, uma imaginação desenvolvida e um poder criativo através da improvisação que exige capacidade de adaptação constante na inter-relação, na integridade do jogo, quer entre os parceiros, quer entre a plateia. A apropriação na arte do ator desses novos princípios, como da improvisação, na criação e a incorporação de uma atitude diante dessa técnica, constitui o cerne do ator criativo. A improvisação foi considerada o meio fundamental na criação de études que congregam o complexo dos elementos do sistema e têm existência nas circunstâncias. Os études constituem um fundamento metodológico como meio de trabalho do ator sobre si mesmo, em que podem ser treinados todos os elementos, como também na investigação da ação de qualquer processo criativo e como recurso de ensaios no trabalho sobre o papel. Em seu último laboratório, Stanislavski intensificou o trabalho com os études, tornando-os o principal meio para o ator adquirir a psicotécnica, como também para a criação. Ele nunca fez demarcação entre psicotécnica e o ator e o trabalho sobre a criação. Considera importante em sua pedagogia que a formação e a criação transcorressem em harmonia. Daí advém o chamado diretor-pedagogo. Na essência, o étude está ligado a todas as etapas da formação do ator e do diretor e da criação do espetáculo. O mais importante no étude é a investigação da ação, como também desvela o caráter da personagem e expressa o tema e o seu conteúdo. O étude é um pequeno pedaço de vida cênica, constitui uma das microestruturas do espetáculo, que é o acontecimento, ou seja, um pequeno núcleo da criação, também chamado de pequeno círculo. Depois a gente pode falar sobre o pequeno, grande e o médio círculo dentro da análise ativa. Depois que o diretor desvenda o segredo do material, a estrutura da obra e do papel, em que decifra o sistema do autor através da seleção de acontecimentos e das circunstâncias que geram tais acontecimentos, começa então a trabalhar com o ator, o qual realiza no espaço cênico a investigação da ação que se dá através de improvisações de études. Nesse momento, o conhecimento de análise da obra realizado intelectualmente pelo diretor se une na prática pelo domínio do método das ações físicas, tanto do ator quanto do diretor.
O método de análise ativa contempla uma importante condição de assimilação do processo unitário de exploração da mente e do corpo, garantindo a passagem orgânica da análise para a criação. O romance da vida das personagens, proposto por Tostonoga como uma das tarefas essenciais do diretor em seu trabalho solitário sobre o material dramático ou literário, também pode ser criado na prática pelos atores através da realização de improvisações de études e de acontecimentos tangenciais ao texto. Esse procedimento, além de preparar a imaginação do ator para o trabalho com a personagem, expande e alarga as referências e a imaginação para atingir a totalidade da obra. É um trabalho criativo que se situa no âmbito da inteligência e da intuição e que abre a esfera da imaginação e que atravessa o psíquico, o físico e o emocional. Para ajudar a acordar a inspiração e a intuição, faça necessário que o ator esteja livre e disponível para abrir o caminho no processo da improvisação artística do étude. Este, além de investigar a ação, a relação entre os partners, trabalha a imaginação do ator, familiariza-o e aproxima-o do acontecimento e do papel, levando-o a encontrar o caminho para a lógica e a coerência de sua existência cênica. Na criação do étude, o ator escolhe situações próximas à sua experiência de vida pessoal que possuem similitude ao papel, abrindo dessa forma o diálogo interno e aproximando a vida da personagem com a sua própria experiência pessoal. Nesse processo de improvisação, além do ator aprender e valorizar as circunstâncias propostas, potencializando a ação de forma variada e produtiva, dirigida a um fim, ele entende a evolução do acontecimento e revela a sua essência. No processo de investigação da ação, através do étude, o ator aproxima-se gradativamente dos traços característicos da imagem e chega ao seu cerne, encontrando assim a chave do agir da personagem, o seu motor movente. Ao compreender a alma da personagem, que se encontra na profundidade do papel, o corpo do ator toma vida, surge a forma, pois a imagem está ligada à natureza da transformação, da reencarnação. O cerne da personagem constitui a sua essência humana, o seu pensamento, mentalidade, comportamento e sua percepção de mundo. Os études podem ser considerados microespetáculos no processo de educação, formação e criação e estão condicionados ao trabalho criativo. Originam-se a partir de um fragmento da obra, de personagem ou de qualquer material textual que o ator se inspire para a sua criação. A microestrutura do étude constitui-se de momentos que correspondem à macroestrutura da análise da obra, que possui o procedimento de desestruturação partindo dos seus principais acontecimentos: inicial, fundamental, central, final e principal. Esses seriam os principais acontecimentos da análise ativa. A essência do étude consiste em investigar e criar cadeias de ações físicas, as quais fazem explodir o conflito, revelam ideia, explicam em profundidade as inter-relações das personagens. O ator deve entrar no acontecimento e torná-lo seu próprio, encontrar-se nele, no seu âmago, próximo à própria alma. A concretização do acontecimento se dá por meio da potencialização do processo de ativação e transformação da ação. Esse processo interno e expresso externamente pelo ator transcorre pela revelação de sinais que se dão numa escala gradual, do menos significativo ao mais significativo. Isso também pode ser explicado mais tarde, se vocês não entenderem. Nessa evolução qualitativa de reconhecimento e avaliação desses sinais, gera mudanças no comportamento das personagens, surgindo daí nova circunstância que dá outra direção à ação. A concretização desses momentos
que fazem parte da estrutura do acontecimento, exige do ator um complexo processo de reconhecimento, avaliação e mudança. A utilização da palavra no étude também deve ser usada como instrumento de luta cênica, como meio de transmitir ao partner as suas visualizações, buscando contato vivo, estabelecendo assim a íntegra ligação entre os parceiros de cena. As palavras no étude, inicialmente, surgem do próprio ator, quando se fazem necessárias e adequadas à situação e ao tema que está sendo improvisado. O ator, ao criar o acontecimento determinado pelas circunstâncias propostas pelo autor, agindo dentro delas como se fossem suas, em que as palavras nascem organicamente desse processo, ele já está preparando o solo para o surgimento do texto do autor. No início das investigações com o étude, há o afastamento do texto do autor, mas no desenrolar e no aprofundamento sobre o papel, o ator retorna às palavras do autor quando elas forem necessárias. Sobre essa passagem da palavra improvisada pelo ator para o texto do autor, Stanislavski recomenda que ela aconteça quando o ator sentir necessidade delas para a sua ação e quando forem pronunciadas como se fossem suas próprias, não da personagem imaginada do papel. O ator, aos poucos, se aproxima da lógica do sentido do autor, utilizando parte de suas palavras e parte do texto. Sendo assim, as palavras do autor devem nascer da alma do ator. Não podem vir dos músculos da língua, como ele dizia. Stanislavski falava que a palavra não podia vir dos músculos da língua, da pronúncia mecânica, da busca da entonação expressiva. Ela deve nascer do impulso da ação, do corpo do ator, das circunstâncias propostas concretas e da tarefa definida, influenciando assim o partner com a sua força expressiva, com a verdadeira entonação. Para alcançar o alto nível expressivo da palavra, faz-se necessário constante treino da técnica vocal, vinculado à palavra cênica, à plasticidade corporal e ao impulso da ação. O trabalho sobre si mesmo contempla o complexo aparelho corporal, vocal, emocional e mental do ator, que o possibilita realizar produtivamente em cena a ação física e a ação da palavra, permitindo-lhe expressar os sutis matizes da vida do espírito humano como ele queria, como Stanislavski queria. Para que o ator consiga viver em cena esse complexo desenvolvimento que envolve a ação física e a ação da palavra em cada acontecimento e transmiti-lo em sua totalidade, há a exigência da realização de uma linha de ação interna e externa ininterrupta do papel, criada com lógica e coerência absoluta na ação que conduz o processo de comunicação em cena. Esse elo ininterrupto que liga a ação da personagem através de todos os acontecimentos de sua existência cênica, Stanislavski a chamou de linha transversal de ação. Para o real entendimento e domínio do sistema, além da capacidade de criar acontecimentos e personagens, é necessário que a criação esteja subordinada à linha transversal de ação e que eu chamo de super objetivo, mas o Diego e outros tradutores chamam de super tarefa, que acham que é a mais adequada. Esses dois elementos são os que conseguem, a linha transversal de ação e a super tarefa, são os elementos que conseguem conferir unidade à personagem e ao espetáculo como um todo. Sem eles, a criação fica esfacelada, não consegue transmitir a sua ideia. Todos os acontecimentos criados ao longo do espetáculo só adquirem significado quando foram submetidos à linha transversal de ação e à supertarefa, sendo essa a expressão da ideia principal da obra. A ideia da obra e a supertarefa do espetáculo é concretizada pela linha transversal de ação que atravessa todos os acontecimentos. A supertarefa se materializa através da linha transversal de ação,
a qual se concretiza na realização dos objetivos, também chamados de tarefas, através da ação de cada acontecimento. Stanislavski nos contempla com a eficaz imagem de um colar para explicar o papel da linha transversal de ação e a sua relação com os acontecimentos da criação, a qual pode ser traduzida na figura de um fio que conecta todas as contas do colar. Então, esse fio seria a linha transversal de ação. E as contas do colar seriam os acontecimentos. A mais alta ideia na arte, segundo Georg Tostonogov, constituída por Stanislavski, é a da supertarefa, das personagens e do espetáculo, os quais unem toda a heterogeneidade dos membros do coletivo teatral. É através desse potente elemento do sistema que Stanislavski resgata a força do espírito que a arte deve conter, convertendo esse procedimento em valor espiritual da arte teatral. Stanislavski criou outro elemento chamado de super-tarefa, que contempla o objetivo de vida do artista como profissional e ser humano. Nesse importante princípio do sistema, ele engloba a totalidade da vida do homem artista, colocando-lhe grande responsabilidade e compromisso com a arte teatral, ligando assim a personalidade artística com os problemas de importância fundamental da contemporaneidade, unindo desta forma a individualidade artística do ator com o pensamento do autor, do diretor e do espectador.